Ele faz com que a taxa de conversão aqui aumente, né? Ele consegue se adaptar à forma como eu falo no dia a dia. Entrega muito rápida de valor. Eu acho muito incrível. O analista, ele vai ter a possibilidade de dar uma resposta mais ágil. Esse novo bot da Octa, ele veio em conjunto com um projeto enorme que a gente tem dentro da VTT de automação do atendimento. Ficou muito mais claro como que a gente tinha que criar esse caminho. Para a gente foi fundamental ter disponível o novo bot de vocês para conseguir criar essa versão com automação, essa versão mais avançada, uma versão mais aprimorada do bot. E dentro do que a gente já conseguiu mensurar de resultado, a gente já tem aí cerca de 20 a 25% de chamados que são solucionados hoje dentro da automação. Então isso vai trazer o quê? Eficiência para a VTT, a gente vai conseguir atender uma quantidade maior de clientes sem que a gente precise crescer proporcionalmente o nosso time de analistas. Quem está dentro do time de analistas vai fazer tratativas mais rápidas, tratativas mais avançadas. O tempo de solução para o nosso cliente é muito mais curto. A gente está muito contente com a escolha que a gente fez lá atrás de definir a Octadesk como a ferramenta que a gente vai utilizar. Hoje, todas as áreas dentro da VTT utilizam a Octadesk. Além dessa questão da parceria, é uma tratativa muito transparente também. Então, a gente está, de forma geral, aí, muito contente com os resultados aí que a gente vem conseguindo coletar com a Octadesk. Fala pessoal, muito boa tarde. Mahara da Octadesk aqui. Eu acho que ele tá bem. Pronto. Mahara da Octadesk aqui, super feliz de ver todos vocês conversando aqui com a gente, interagindo dentro do chat. Por favor, se vocês puderem me dar um retorno aqui, vocês estão conseguindo ouvir certinho o que eu estou falando? O pessoal está dando boa tarde, Johnny, boa tarde, Danube, boa tarde, Carolina. Está um pouco distante, vou ficar mais perto então aqui do microfone para vocês. Acho que se aumentar aqui também o volume, a gente já ajusta também. Muito feliz de ter vocês aqui. A imagem não está saindo? Vamos ver aqui rapidinho, então. Vamos ver se agora, então, melhora. Eu queria deixar um spoiler aqui para vocês, mas eu não vou conseguir deixar. Agora sim, muito obrigada pelo feedback de vocês. Então, muito prazer em ter vocês novamente em mais um evento da Octadesk. O nosso objetivo aqui, de novo, é conseguir tirar resultados, como a gente acabou de ver, de empresas que conseguem, através da melhor da tecnologia, atender os seus clientes como eles de fato querem ser atendidos. E a gente tem falado muito de inteligência artificial por conta da nova era do atendimento. Vocês já estão vendo que tem duas pessoas ao meu lado, já vou apresentá-las para vocês. Mas antes de tudo, quero compartilhar um ponto. Eu sei que muitos de vocês já estão dentro da nossa comunidade, dentro do WhatsApp, e por que ela é importante? Muito do que a gente vai falar aqui, dos materiais, dos conteúdos, resumos, você só tem acesso dentro da nossa comunidade. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para vocês terem uma ideia de tudo que vocês vão encontrar por lá. Então, quem ainda não está, eu sei que muitos estão, qual que é a vantagem de estar dentro do Octa Novidades? A Carol acabou de colocar o link aqui para vocês. Todos os materiais, tem materiais exclusivos só para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, a gente lança ofertas limitadas lá dentro, tem acesso antecipado também aos nossos lançamentos, convite para os eventos, porque a gente tem uma quantidade limitada de pessoas em cada um desses eventos, então é super importante garantir essa vaga o quanto antes. Então, para todo mundo, a Carol já colocou o link dentro do chat, ou você pode escanear esse QR Code e você consegue entrar dentro da nossa comunidade do WhatsApp. É legal que a gente vai estimular bastante troca, a gente faz enquete para saber exatamente o que você gostaria que a gente trouxesse para as discussões dos nossos próximos eventos também. Boa! O nome do nosso evento de hoje é Como Criar Estratégias para Implementar a Inteligência Artificial na minha empresa. Então, muitas das dúvidas que a gente percebeu nos eventos anteriores eram justamente essas. Dúvidas, seja de como treinar, quando que eu passo a bola para alguém, como que funciona para eu colocar na minha empresa. Acho que ficou muito claro, por mais que a gente vá explorar aqui um pouco mais a relevância da inteligência artificial, o quanto ela cresceu e as empresas estão utilizando, principalmente para atendimento, e a mudança da nova era do atendimento.
Se você não viu a nova era do atendimento, a gente tem um e-book que resume exatamente o que está acontecendo agora, qual que é o novo formato de trabalho, como as empresas devem operar no momento atual. Então, a gente também tem esse link dentro da comunidade, se vocês entrarem já vão conseguir enxergar tudo lá. Para conseguir falar em como implementar essas estratégias de inteligência artificial, a gente preparou um evento diferente aqui para vocês, inclusive com base nas perguntas que vocês mandaram nos anteriores e também no feedback que vocês deixam sempre na pesquisa aqui com a gente. A gente fez 2 painéis. Nesse primeiro painel, a gente vai conversar com especialistas justamente sobre inteligência artificial. E no segundo painel, em como implementar. E no segundo painel, a gente vai ver como foi essa implementação e quais foram os resultados de pessoas que já fizeram isso na prática. Então, fiquem aqui com a gente, vai ter coisa muito legal. Último recado antes da gente entrar dentro do painel. Quem já participou sabe, mas dentro do Zoom, aqui nessa plataforma, tem o Q&A, ali onde tem todas as perguntas e respostas. A gente tem algumas perguntas já por painel, mas sempre que vocês colocam informações lá, a gente puxa algumas para responder ao vivo também. Então, coloca a sua pergunta lá, a partir do momento que vocês quiserem, a gente já vai selecionando e passando a bola para quem vai respondê-las. Bom, sem mais delongas, acho que tem 2 pessoas aqui ao meu lado para se apresentar em como criar estratégias, então vamos começar. Rico, se apresenta para o pessoal, para quem ainda talvez não te conheça. Boa. Bom, meu nome é Rodrigo Rico, eu sou fundador da Octa, hoje diretor-geral aqui. Estou muito ligado na frente de produto. Eu tenho uma missão muito clara, que é ajudar as empresas a gerarem mais receita, realmente performarem melhor, e a gente sabe que a tecnologia é um baita do motor para tudo isso daí. Eu empreendo há muito tempo, então já vi um pouco de tudo, já passei por turbulências na economia, uma série de coisas empreendendo. Eu sei o quão difícil é estar do outro lado, cara, tocando um negócio com todos os desafios e armadilhas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho. E acho que hoje aqui a gente vai colaborar um pouquinho com isso e como que essa ferramenta, que é a inteligência artificial, pode realmente proporcionar um melhor resultado para vocês. Legal, boa. JP. Bom, para quem não me conhece, sou João Faria, já tenho aí 20 anos de experiência no mercado de tecnologia. Desses 20, um bom pedaço eu trabalhei com marketing, growth, inclusive aqui dentro do Octadesk, produto. Hoje eu atuo muito na parte de AI generativa, tá? Eu tenho uma consultoria que chama GameBuilder.ai. A gente só trabalha com projetos de GenAI, né, que a gente fala. E hoje é uma oportunidade muito bacana da gente poder mostrar para vocês como não é tão complicado e não é tão difícil você começar a implementar no seu dia a dia, na sua operação, e já começar a ter resultado muito rápido, tá? Acho que é isso. Boa, e acho que para começar por que eu deveria ter inteligência artificial na minha empresa. Então, aproveitar que você perguntou a bola. Vamos olhar 3 óticas bem simples. Você tem a sua operação, você pode ter dentro da sua operação, você pode ter produto e você pode ter serviço. A gente tem 3 coisas diferentes. Quem tem produto pode olhar numa ótica de produto, quem está pensando em como melhorar os processos dentro da empresa e quem tem serviço também tem uma ótima oportunidade. Porque geralmente serviço, né? Rodrigo vem muito do mundo de serviço antes do Octa, é muito baseado em pessoas. E hoje com a AI você consegue ajudar a escalar serviço, escalar processo. Então, o que eu acho bacana, escolhe uma dessas frentes, vamos dizer que você vai escolher eficiência operacional. Pega um processo que você acha bacana, que você já tem uma experiência boa nesse processo. Se você já tem ele mapeado, entenda quais atividades que fazem sentido você implementar AI. E começa simples. Começa testando isso no seu GPT, pega o dado na mão, testa isso dentro do GPT. Não precisa ser nem o GPT pago, tá, turma? Pode ser o próprio GPT gratuito e comece a executar a tarefa no seu dia a dia. Depois que você começar a pegar essa experiência, essa cultura do seu dia a dia, aí você começa a levar isso para o seu time. Então, primeiro incorpora isso no seu dia a dia. Depois pense em como levar isso para o time, tá? Acho que tem uma questão da gente se familiarizar com a tecnologia também, né? E acho que você tem bastante ponto a complementar. E por que eu deveria utilizar? Principalmente operações de atendimento, né? Eu vou te falar que, na verdade, a gente já falou isso nos eventos anteriores, mas o que acontece, turma, é que a gente está vivendo um momento de mudança de curso das coisas. E é um momento, cara, que muda o mercado, vai mudar completamente como as coisas são feitas hoje. E aí o porquê? Por que utilizar isso? Por que começar a entender e começar a aplicar isso na minha operação? Para se manter competitivo. Eu diria que todo mundo que está aqui agora está buscando informação. Nós estamos aí com mais de 200 pessoas live
E está todo mundo o quê? Buscando informação. Isso daqui já é um baita de um passo, porque as empresas elas acabam quebrando muito e ficando obsoletas por conta da desinformação. Então, se vocês estão aqui, já estão bebendo numa fonte muito boa, consumindo conteúdo que é super importante para se manter atualizado. Mas eu preciso aplicar isso. Nós estamos vivendo um momento que é essa grande mudança, né? A disrupção do mercado mesmo é o que está acontecendo agora. E se você quer se manter competitivo, com um nível de serviço excelente, com uma estrutura de custos super condizente com esse momento atual, eu diria que é obrigatório a utilização da AI. Ou seja, se você quer manter a sua empresa viva nos próximos anos, você precisa adotar isso o quanto antes na sua operação. Bom, acho que eu vou fazer um complemento no que você falou. Turma, a gente vive um momento, não sei se todo mundo tem ciência, que é uma oportunidade única que a gente está vivendo. É um momento único. São janelas de oportunidade dessa, não só de aspecto da empresa, mas aspecto pessoal mesmo. De você estudar, como o Rodrigo falou, ir atrás desse conhecimento. Pensa no seguinte, vamos olhar duas coisas grandes que aconteceram, sei lá, nas últimas 2 décadas. Internet. Poxa, quem navegou essa onda da internet desde o começo, se deu muito bem. E aí depois a gente viveu essa era aqui, do smartphone, foi a segunda onda. E agora a gente está vivendo uma terceira onda, que é da AI, que muitos especialistas do mercado estão falando que vai ser maior do que as 2 anteriores juntas. Então não percam a oportunidade de estudar, ir atrás de conhecimento, começar a aplicar no dia a dia, porque vai fazer diferença, vai se virar uma... Igual quando antigamente, nós que já somos mais velhos, cabelo branco, antigamente, né, a gente colocava no CV, lembra? Porque sempre surge. Eu não tenho como negar, mas... Tá bom. Mas, pô, lembra? Antigamente ela colocava um requisito básico de um CV, era Office, né? O cara domina pacote Office, lembra? Você sabe que eu fui fazer uma vaga esses dias e eu falei assim, será que eu tenho que colocar pacote Office? E antigamente era isso, né? O cara dominava Excel, PowerPoint e tal. Turma, AI não vai ser diferente. Daqui a uns anos vai ser requisito obrigatório para todo mundo. Não diria nem anos. Assim, já é, né? Já é. Essa é a verdade. Mas a real é que você, pacote Office, foi super gentil. Curso de datilografia. Pô, entregou a idade, entreguei com força. Nossa Senhora, viu? Tá certo. Não. Disquete. Então, é melhor a gente parar por aqui, datilografia. Daqui a pouco a gente está competindo quem escrevia mais rápido nessa época, né? Colocava a velocidade no currículo. Legal, já estão chegando perguntas aqui, algumas eu estou selecionando para a gente colocar ao vivo. E, poxa, a gente está falando, é muita informação, então esses são os propósitos que a gente tem aqui, porque é difícil se manter atualizado de tudo, e eu não tenho como ser especialista em tudo, acho que esse é um ponto, por isso trazer especialistas para falar e trazer informações de como que está funcionando. E dá para começar dá para melhorar literalmente a vida inteira. Eu tenho usado até para a minha vida pessoal, então dá para utilizar dentro da empresa. No final das contas, qual que é o primeiro passo que uma empresa deveria considerar para implementar inteligência artificial? Eu vou começar então. Beleza. Eu acho que o primeiro passo para qualquer empresa realmente começar a entrar ali é responder qual é o problema que tem que ser resolvido. O que eu tenho visto muito hoje, e aí é mercado, é momento, o que acontece é que são muitas empresas agora vendendo soluções sem ter claro o uso da tecnologia para resolver um determinado problema. Não tem claro o problema. Então, se você tem, de fato, quer utilizar uma inteligência artificial, eu elencaria quais são os 3, 4 primeiros problemas que você tem, os maiores desafios dentro da sua empresa. A gente estava discutindo esses dias sobre desafio de receita, eu preciso crescer, a empresa está crescendo, está num momento muito bom. Mas a gente fala com outras empresas que o mercado está difícil. E ela está no momento de buscar otimização, mais eficiência nos seus custos. Tem outras que estão, preciso melhorar muito meu produto precisa realmente colocar num outro nível porque eu estou ficando obsoleto no mercado, meu competidor ele está muito mais à frente do que eu em relação a como que ele entrega produto e serviço. Então tem algumas coisas aqui que eu acho que se vocês conseguirem responder muito bem, por onde começar? Pelo problema. Então, primeira coisa, coloquem o problema na frente de tudo, porque a tecnologia é tecnologia, ela está ali para apoiar. Né? Eu acho que isso daqui é o grande ponto. Total. Por onde começar, né? Tecnologia é meio, né? A gente sempre falou isso. Tecnologia é meio, não é solução final, gente. E eu gosto muito disso que você pegou desse ponto do problema,
Turma, obviamente, eu acredito que grande maioria das pessoas que estão aqui já utilizam o chat GPT ou pretendem utilizar. Na linha do que o Rodrigo falou, uma coisa que a gente faz muito é o quê? É dar comando para o chat GPT, é engenharia de prompt. Só que se você não fizer o que o Rodrigo falou, você sabe exatamente o problema que você quer resolver, como é que você vai dar um comando decente para a máquina? E cá entre nós, a máquina, ela funciona muito bem, ela sabe interpretar nossa linguagem e tudo mais. Só que se você der comando errado, lá do outro lado vai sair coisa errada, vai sair coisa de baixa qualidade. E não só nessa ótica de problema, né, Rodrigo? Eu gosto muito daquela visão que a gente debate há muito tempo, eu e você, que era processos, pessoas e tecnologia, né? Então, obviamente, você pode acabar pegando um problema que nem o Rodrigo falou, está relacionado ao produto, ou está relacionado ao serviço, ou até mesmo um processo interno de eficiência operacional. Só que quando você tem esse problema claro, tenta ter o problema de uma forma mais unitária possível. Por quê? Quanto mais simples, mais direto for o comando para a máquina, melhor vai ser a qualidade da entrega para ela. Então, pegou um problema grande, galera, tentam decompor em problemas menores, pega um probleminha, foca e resolve. Depois pula para o próximo e aí vai fazendo. Eu acho que é o melhor caminho, cara. Foi engraçado, até o Mauro colocou aqui no chat que é como se eu tivesse um data infinito e não saber o que extrair dele. É exatamente isso. Você tem 300 mil dados ali dentro e não sabe o que fazer. E quando a gente olha dessa forma, às vezes a gente quer resolver um mundo e é literalmente como qualquer processo disso. Eu preciso priorizar onde que vai entregar mais resultado para a minha operação. Se a gente fosse tentar colocar em passos, então, mais assertivos, como que vocês colocariam isso em passos? Primeira coisa é a composição de problemas, sem dúvida alguma, tá? Só para vocês terem uma noção, turma, quando a gente está fazendo projetos de AI dentro da GenBuilder, geralmente, de 60% a 70% do projeto acaba sendo o que a gente fala que é engenharia de prompt. Para quem não sabe o que é engenharia de prompt, é o comando que a gente está dando ali para o chat GPT ou para qualquer AI. Então, primeiro, começa a testar. Não, pega o GPT 3.5, que é de graça, pega o problema que você quer resolver e começa a desenvolver os comandos, a engenharia de prompt que você quer executar com a máquina. Pô, JP, eu não sei por onde começar. Entra no Google, procura prompts, tem um monte de prompt pronto. Pega um prompt, já está pronto, e começa a usar como base para você começar a desenvolver o seu. E aí, vai testando isso e tenta entender também o que você pode trazer de informação do seu negócio para você dar mais contexto para a máquina, tá? Para a máquina entender melhor o que você quer fazer. Boa. Eu acho que pegando o gancho do que você acabou de falar, eu diria que aí, talvez entregue a idade de novo, né? Vamos lá. Eu lembro quando eu fundei a minha primeira empresa, você está empreendendo, está buscando conhecimento, e eu me deparei com uma fundação que eles forneciam muito conteúdo. Na época não tinha tanto conteúdo disponível no mercado, e era a Fundação Nacional de Qualidade. E eles tinham algumas premissas sobre como tocar bem uma empresa. E eu lembro muito bem que eles tinham um capítulo, um livro, que era todo voltado à gestão do conhecimento. Isso eu estou falando 2007, mais ou menos 2007. Então, a Fundação Nacional de Qualidade, eles premissavam que para você ter uma empresa de alta performance, você também tinha que ter ali uma gestão correta do conhecimento. Eu diria que é por aí o primeiro passo que a empresa precisa dar. Porque o que eu vejo muito hoje, e aí é uma pergunta que vocês podem se fazer, será que eu tenho um conhecimento adquirido na empresa ou ela está 100% nas pessoas? Porque se ela tiver 100% nas pessoas, nenhuma inteligência artificial vai conseguir, pelo menos ainda, né, não ler a cabeça das pessoas para poder extrair esse conhecimento. E aí ferrou. Então eu tenho que ter isso documentado de alguma forma em algum canto. E a gente até pensou muito sobre isso, né, para poder viabilizar, porque muitas empresas, eu tenho um PDF, eu tenho parte em Excel, eu tenho um Word, eu tenho um documento aqui, eu tenho um site, eu tenho um blog, eu tenho, enfim, né, e-commerce, cara, até, todo o meu catálogo de produtos está dentro do e-commerce, é um conhecimento da empresa, tudo aquilo ali que foi criado, né? E, no final das contas, acho que o primeiro grande passo que tem que dar para a adoção de uma estratégia de inteligência artificial é olhar para a gestão do conhecimento. Sem isso, não tem inteligência artificial que pare de pé. Então, eu diria que é o primeiro passo aqui, é onde vocês precisam, de fato, olhar. E, se não tiver, aí a dica, né, vocês comecem a documentar. Então, começar a entender os seus processos, começar a entender muito bem ali o que está na cabeça das pessoas e transformar isso num ativo da empresa.
porque a gente sabe que pessoas entram e saem a todo momento e o conhecimento não pode ir embora. Não, Não é, não. tá? Que é o contexto, né? Você fala do contexto. É o contexto da máquina. Você fala do contexto para a máquina. Acho que isso vocês acertaram em cheio no Loss, né? Com aquele lance que vocês fizeram de a pessoa dar o site, crowdleia toda a informação e carrega para a base de conhecimento, né? PDF, o que for ali. Isso você facilita muito. Porque, ó, turma, eu presto consultoria. O que eles fizeram dentro da plataforma é pensar na usabilidade do usuário e facilitar esse processo de absorção de conhecimento. Quando a gente vai fazer isso em projeto, é uma novela completamente maior. Vocês não têm noção da complexidade que é. Vocês facilitaram, assim, achei incrível o que vocês fizeram. Até porque quando a gente olha, poxa, prompt, muitas vezes a gente está falando com um gestor de vendas, gestor de atendimento, gestor de operações. Total. Eu consigo ter tempo para aprender prompt. Eu vou conseguir julgar ou saber qual que é a melhor forma. Eu sei que é uma coisa que a gente precisa evoluir, mas quando começam a surgir todas essas dúvidas na cabeça por falta de conhecimento, falta de referência, ou buscar empresas que já tenham feito metade do caminho para você, geralmente a gente escuta perguntas como: poxa, inteligência artificial não é para mim ainda, eu não estou pronto ainda para começar a colocar, seja porque não sabe como resolver, eu acho que ainda é muito difícil ou que é muito complexo. O que vocês falariam para essas pessoas que acham que é complexa colocar uma inteligência artificial para rodar? Eu quero voltar um pouco num ponto que você citou, da pessoa ter que fazer, ter essa lógica de entender o problema, entender a tarefa que ela quer fazer, o que ela quer como resultado da máquina. Porque, turma, queira ou não, o chat GPT é uma interface que você entra lá, é um chat. Pô, não seria mais fácil se ele perguntasse para você, pô, que área você trabalha? Quais atividades você executa dentro da sua área? Quais as tarefas que fazem parte do seu dia a dia? O que você pretende fazer com a AI? Pô, 6 perguntinhas que tivesse ali como se fosse um wizardzinho, já não ia facilitar para entregar para você um monte de prompt que está relacionado com o seu dia a dia, com os seus objetivos, com a sua meta? Então, assim, eu não acho a usabilidade do chat GPT boa, mas eu entendo que aí tem um espaço para empresas como o Octadesk, por exemplo, criar interfaces que facilitam para o usuário a utilização dessa tecnologia. Tá? Então, turma, uma coisa importante, acredito que a grande maioria das pessoas e das empresas que estão aqui hoje, vocês não estão desenvolvendo a tecnologia, vocês são usuários dessa tecnologia. Então, o que é bacana? Procura soluções de mercado que resolvam esse problema que você está precisando. Tá? Porque já tem muita solução pronta, você não precisa ficar batendo cabeça e desenvolver as coisas do zero. Tá? Boa. Legal que a Ana ela acabou de comentar que 12 anos de CNPJ, exatamente nos últimos 3 meses, entendi que o meu problema é na troca de colaboradores e não no produto. Não, eu vou te falar, Ana, você não está sozinha nesse problema não, tá? Tá junto com praticamente o Brasil inteiro. Uma das maiores deficiências como assim, empreendedor, muitas vezes eu me vi também preso na operação, eu não conseguia sair da operação, do operacional, eu não conseguia sequer respirar a empresa no geral para poder pensar em estratégias e outros caminhos que a gente poderia percorrer. Muito por conta do que a Ana falou. No final eu estava preso ali por falta de processo, falta de gestão do conhecimento, falta de uma série de coisas, cara, que fazem com que a empresa ande de uma forma muito mais harmoniosa, sem precisar tá todo momento ali, um microgerenciamento para garantir que está tudo funcionando. Então isso acaba tirando o gestor um tanto do empreendedor, gestor, um tanto do operacional, para poder respirar e fazer o trabalho que ele tem que fazer, que é pensar no futuro da empresa e manter o presente. Né? Então isso aqui eu acho que é o grande papel. Eu acho que tudo isso que a gente está falando colabora absurdamente. Porque aí entram dúvidas quando a gente começa a voltar para a parte de inteligência artificial, voltando só um pouco, o ponto de gestão de conhecimento, né? Não precisa ser contratar uma consultoria, que às vezes a gente gosta de pensar, bicho de 7 cabeças, contratar uma consultoria, mapear todos os processos de uma empresa para resolver, não é isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pega onde está doendo. Pega onde está doendo, onde você acredita que tem maior potencial de resultado, seja para ganhar eficiência, para reduzir custo ou para aumentar a receita. Pega um problema, galera. Foca em um problema. E aí você mapeia esse processo, entende esse processo. Porque tem uma... Assim, só para vocês terem uma noção, a gente não gosta de pegar projetos, por exemplo, na GenAI, na GenBuilder, a gente não pega projeto que a empresa não tem maturidade de processo. Porque senão não vai adiantar muita coisa. Por quê? Você tem que entender o que você está fazendo, qual tarefa que você quer trabalhar em cima, que mais dói. E foca em um e resolve, é o melhor caminho. E aí que entram perguntas como que eu sei que a inteligência artificial vai usar só informações da minha empresa? Justamente
justamente usando essas informações para colocar. Porque eu vou linkar esse meu comentário com a pergunta da Shirley e passar para você, que ela colocou assim: consegue explicar melhor como a inteligência artificial vai conduzir o atendimento para melhorar os resultados de conversão e como funciona a melhoria contínua da inteligência artificial? Tem muito a ver com qual é o problema que eu quero resolver, ter essas informações, garantir que a inteligência vai utilizar essas informações. Então, a Shirley mandou essa pergunta, se você quiser começar. Você já respondeu? Você acabou de responder. Tá perfeito. No final das contas, é um processo contínuo, né? Então, a gente está falando toda hora aqui de ter clareza no problema. Um ponto que a gente adotou aqui na própria Octadesk, seja para lançamento de produto ou para uma área de negócio, é sempre ter a questão do problema a ser resolvido. Cara, tem que trazer, eu tenho uma iniciativa aqui, Rodrigo, preciso de orçamento para desenvolver algo. Rodrigo, vamos desenvolver uma nova feature dentro do Octa. Ok, o que isso daí quer dizer? Cara, qual o problema que você quer resolver? A pergunta que eu devolvo é qual o problema que vai ser resolvido? E a pessoa já vem, já sabe que vai ter que conversar comigo e falar: o problema é esse daqui. Aqui é uma área aqui do marketing. Conversão de leads, aumentar o número de leads qualificados, a conversão lá no final em vendas, de negociação para venda. Cara, quando eu pego o produto, é para ajudar os clientes, então a gente olha na ótica do cliente, então eu tenho que responder a maior parte dos chamados de um cliente ou de solicitações de forma automática, fazer com que ele reduza a carga operacional. Então, ótimo. E qual é a métrica? Aí é o segundo ponto que eu sempre peço. Qual é a métrica que a gente tem que perseguir para que comprove que as nossas iniciativas estão dando certo? Por que eu faço isso? Tendo clareza do problema e tendo clareza da métrica, do número que a gente vai mexer, eu consigo fazer um ponto de acompanhamento desse projeto, dessa iniciativa, e ele é um aprimoramento contínuo. Então eu vou olhar ali para aquilo que eu preciso aprender para poder executar aquilo, eu preciso estar muito alinhado com esse problema, então não posso fugir dele, eu vou fazer um processo de aprendizado mesmo ali, constante, e aplicar tudo que eu estou aprendendo ao longo do caminho. E eu preciso monitorar, então eu preciso acompanhar. No final das contas, isso daqui também é mais velho do que qualquer coisa, é o PDCA. Né? Então eu preciso ter um plano, eu vou executar esse plano, eu vou aprender com esse plano, verificar o que está acontecendo ali e tomar as ações necessárias para poder refinar essa iniciativa em busca do quê? Da métrica que eu estou perseguindo. E não se frustrem, porque a métrica tem que ser uma métrica desafiadora, então você tem que setar uma métrica super desafiadora para essa iniciativa, para resolver o problema, porque daí o número começa a te dar, falar assim: cara, a gente não consegue caminhar, a gente não está conseguindo avançar na métrica, ela não está mudando o número. Né? E isso te dá um norte para poder fazer as perguntas corretas do porquê isso está acontecendo. E você vai acabar, ao longo do caminho, nesse processo de aprimoramento contínuo, descobrindo coisas que você não descobriria se não tivesse observando a métrica dia após dia. É um processo de experimentação, né? Também, tá? A gente planeja, igual você falou, PDCA, a gente planeja, executa, e aí a gente tem uma métrica de referência que a gente vai ficar perseguindo o tempo inteiro. E um ponto que você perguntou da questão de como ver se a AI está funcionando ou não, é interessante, turma, porque o que o Rodrigo está falando é que a gente está olhando uma métrica de negócio, às vezes pode ser até uma métrica de produto, uma métrica de serviço, mas você tem uma métrica que traz aquele indicador que, o que a AI está respondendo para o meu cliente, para o meu time, está subindo aquela métrica, está mexendo, está melhorando aquele número. Só que só tem um jeito, você tem que acompanhar isso, e assim, não dá para deixar essas métricas soltas, tá, galera? Acompanhamento disso tem que ser semanal, por exemplo. Eu vou falar mais. A gente, aqui na Octa, até para a gente conseguir colocar o OS no ar, nós tínhamos um desafio que era chegar em 90% de acuracidade nas respostas. Perfeito. E quando nós iniciamos, a gente estava batendo 20%. Sim. Então, o OS ele tinha ali a capacidade, isso em setembro do ano passado, de responder aquilo que o cliente perguntava, ele conseguia só responder 20% corretamente. 80% ele não conseguia responder naquele momento. Essa daí foi uma métrica que a gente foi olhando dia após dia na nossa operação, porque nós estávamos testando com o melhor cliente possível no primeiro momento, que éramos nós mesmos aqui. Então, feedback, pegava ali os coordenadores de atendimento e tudo mais, a gente sentava, abria um canal ali de comunicação rápida e semanalmente a gente sentava para discutir
as oportunidades em cima disso. E aí surgiram pontos que, em um determinado momento, eu lembro, né, da implementação do OS, que assim, falou, cara, a gente não está conseguindo mais avançar, não avança. A gente já estava em 47% e a gente não conseguia subir esse número. Mas por quê? Aí a métrica começa a revelar. 47%, a gente está vendo aqui que boa parte são desconsideradas. E nosso time de atendimento é grande, aí a gente foi olhar o que o time estava fazendo através dos coordenadores. No final das contas, a gente descobriu que boa parte dos nossos clientes mandavam áudio. E a gente não tinha preparado o OS para áudio. E nem tinha pensado ainda nessa hipótese, porque a gente estava no copiloto para ajudar o analista ali. Aí que a gente falou, putz, se a gente não mexer com áudio agora, transcrever, sumarizar e já colocar a inteligência artificial para responder, a gente não mexe na métrica. Então, você vê como isso foi modelando o nosso negócio para que a gente conseguisse chegar com sucesso na métrica. E quando a gente fez isso, ele saltou de 47% para 70%, 75%, e a gente foi avançando nesse sentido. Foram semanas e semanas de trabalho para que isso acontecesse, lógico. Foram meses de trabalho, mas é dessa forma que se resolve um grande problema na empresa, né? Ô, turma, um negócio que é muito legal, vocês vão ver dentro do Octa, você tem várias oportunidades de dar feedback sobre aquela mensagem que o OS gerou, sobre aquela resposta que foi dada pelo usuário. E conforme você vai dando mais feedback para a máquina vai entendendo, ó, isso aqui é uma resposta que deu bom, isso aqui é uma resposta que deu ruim, e ela vai cada vez mais calibrando e pré-treinando a máquina para ir em respostas boas. Porque o contexto de informação, o contexto de dados importa pra caramba. E é uma máquina que ela aprende a partir de exemplo. Então, você está dando exemplo bom para ela, ela vai entender o caminho correto que ela tem que seguir, tá? Boa. Vamos. Tem bastante coisa ainda para a gente conversar. Acho que a gente poderia ficar literalmente a tarde toda falando só sobre esses assuntos e tem bastantes perguntas aqui também. Cadê o drink? Já vai fechando no final do dia também, né? Eu vou trazer duas perguntas, a gente vai fechar esse painel aqui. O Ricardo Taqueiro mandou aqui para a gente. Consigo consultar a minha base de dados de chamados com uma inteligência artificial externa via API? Eu acho que super conseguem. O ponto é como fazer isso, né? E para quê, né? Como a gente estava falando, o dado por si só ele é a gasolina do negócio. Mas o motor de processamento disso eu acho que é um ponto muito importante. A gente, nesse processo todo de criar o OS ali, que estamos implementando isso para chamado, agora também para ticket, né? Foi um aprendizado gigantesco, porque você fala assim, cara, o que funciona? Qual a engenharia de prompt que tem que estar por trás? Porque quando a gente fala, por exemplo, de interpretar uma conversa e responder automaticamente, uma conversa é muito aleatória e ela muda de rumo muito rápido. Se você pegar tudo isso e passar para a inteligência artificial interpretar, ela vai te dar um caminho equivocado. Perfeito. Então você tem que saber o momento de criar um prompt para que momento da conversa. Então, por exemplo, o cliente está falando um monte de coisa no chat e pediu 20 coisas simultaneamente. E os assuntos foram morrendo ao longo do caminho. Se eu pegar tudo isso e passar para a IA, para o OS responder do jeito que era lá no começo, ele ia, se perder total. E não é uma resposta concreta. O que aconteceu foi que a gente começou a entender como montar contextos de conversa antes de passar para ela. E aqui entra a engenharia do prompt, que a gente trabalhou bem, para falar o que é uma conversa no final das contas, né? Porque ela é a conversa caótica. Mas o que é? Como que eu monto o contexto correto para passar para a IA? E toda a questão do aprendizado que você falou, né? Então, na medida que eu vou passando esse contexto e vou refinando, a gente consegue, de fato, prover respostas maiores. Mas, respondendo a pergunta, sim, é possível, nós temos a API aberta para poder extrair os dados e mandar para outro lugar, mas tu vai ter o desafio de montar toda essa engenharia do lado de E o fora. próprio OS ele já vai aprendendo naturalmente conforme o que dá certo ou não ali dentro do feedback do produto, né? Então, se você utiliza o OS e o Octa, você não precisaria fazer tudo isso. E eu fiquei sabendo do spoiler que vocês vão começar a criar um conceito, uma certa personalização para atendimento, uma certa personalização para vendas, que aí, turma, é o que a gente costuma falar no mundo de produto, que são os casos de uso, né? E o que é legal? A gente não falou de pegar problema unitário e pegar um problema maior e quebrar em problemas unitários, porque você tem casos de usos diferentes. E a AI, quanto mais específico for esse seu caso de uso,
Ou seja, a engenharia de prompt, os dados que você está alimentando para ela, melhor ela vai performar. Eu fiquei sabendo que vocês estão montando um brinquedo aí novo dentro do Oz, né? É isso aí. O que é? Pode falar? A gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Não vou nem comprar desse spoiler aqui. Já vai. Inclusive, isso que você acabou de perguntar, o Leonardo jogou aqui no Q&A, né? No QIA. Quem tiver mais perguntas pode jogar, que é quando essa coisa que você comentou vai ser liberada. Já está aqui esperando para a resposta. Pessoal, tem um último ponto para a gente fechar esse painel e ir para o próximo, que casa tanto com quais são os principais resultados que eu preciso esperar da minha operação na hora que eu coloco inteligência artificial. Eu sei que a gente falou muito que depende do problema que pode ser resolvido, mas uma das perguntas que vieram aqui no chat, inclusive da Cristiane, é sugestão de métricas ou exemplos de qual era o problema e qual a métrica que a gente acompanha para garantir que eu tive resultado na hora que eu implementar a inteligência artificial. Pegando o use case de vocês, de atendimento, a pessoa vai olhar CSAT, vai olhar NPS, quais outras métricas relevantes que ele pode olhar? Tempo de resposta, às vezes. Tempo médio de atendimento, tempo médio de espera. Então, tudo isso tem que reduzir com a adoção da IA. Né? Mas eu vou um pouco além ainda. Né? O que eu vejo de retorno para uma empresa, por exemplo, se eu tiver que adotar hoje IA aqui na Octadesk, né, para os nossos próprios iniciativas, o que eu espero muito são duas coisas simples, ou até três, mas eu vou decompor elas. Uma delas, ela tem que gerar mais receita, então tem que me ajudar a vender mais, ou a manter mais cliente e tudo mais. A outra possível é redução de custo. Então, o que ela vai me apoiar na redução de custo? E o último é como que ela torna uma empresa mais competitiva, né? Que tem a ver também com margem, lucro, reinvestimento, uma série de coisas que a IA acaba transformando o meu produto e serviço, tornando ele mais competitivo para vender mais e gastar menos dinheiro no final das contas. Só que isso daqui é uma métrica final. É uma métrica que está lá no final da cadeia toda. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Arthur vai falar um pouco sobre isso logo mais, mas eu vou pegar um exemplo de uma estrutura de atendimento. Tá? Se eu tenho uma empresa que ela está projetando um crescimento grande para os próximos 12 meses, naturalmente, pelo volume de atendimento que ela tem, ela vai trazer novos clientes, ela vai aumentar o volume de atendimento. Naturalmente, ela vai fazer o quê? Ela vai contratar mais pessoas. E ela precisa contratar. E aí você fala assim, poxa, a empresa está crescendo, mas eu tenho que escalar. A gente viu o pessoal da VTT comentando, né, que ele precisa aumentar a margem dele ali. Não pode ser um crescimento proporcional da tua estrutura. Então, uma forma de você conseguir acompanhar o dia a dia não é nem olhar o quanto que você está evitando de contratações. É o quanto que o meu analista hoje ele consegue ser mais produtivo. Né? Então, se ele está utilizando, por exemplo, um copiloto, ele tem que responder mais rápido, melhor. Então, aí a CSAT, o nível de satisfação do cliente, ele vai aumentar. Mas, no final das contas, eu estou aumentando a produtividade dele. Se eu estou aumentando em 20%, 25% ou 30% a produtividade, isso faz com que eu não precise contratar aquele volume de pessoas que eu deveria contratar para suportar a minha operação. Então, logo, esse indicador aqui, que é a produtividade, e ele pode ser medida com o número de atendimentos feitos por pessoa por dia, ele já me indica o quanto a IA está sendo mais eficiente, e isso vai me levar a economizar muito dinheiro com folha de pagamento e tudo mais. Saiu uma pesquisa recente que, principalmente no mercado de serviço, quem começar a incorporar AI na entrega de serviço, o ganho mínimo, se bem implementado, é de 30%. Tá? É o ganho mínimo. Acho que uma dica boa que fica aqui, galera, é a seguinte. Olhando, eu olho muito dado de pesquisa, não só do Brasil, lá de fora, e o que eu acho interessante, por onde começar, tá? Onde tem os melhores cases, ferramentas e já conhecimento aplicado? Marketing e vendas, o que eles falam de customer experience como um todo, né? Suporte, atendimento, customer success, também engenharia e desenvolvimento de software, Perfeito. Produto, pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente olha o heatmap do estudo, depois se vocês quiserem eu posso mandar para vocês compartilharem com a galera lá na comunidade. Você tem um heatmap, galera, que, assim, é um pareto, tá, turma? Praticamente 80% das iniciativas que estão acontecendo estão nessas 4 áreas, tá? Então, escolhe uma dessas e começa por aí que é sucesso. Boa. Bom, o JP acabou de falar aqui que vai compartilhar na comunidade, então eu vou pedir, Carol, coloca aqui o link para o pessoal que ainda não entrou na comunidade, aí fica a responsabilidade de compartilhar com a galera o PDF lá para vocês.
Boa. Só para matar a pergunta do Leonardo e dar um pequeno spoiler do que vem por aí, né, para a gente encerrar esse capítulo, o pessoal da VTT, você viu ali que a gente pegou um depoimento super recente, é um cliente que está nos ajudando muito no desenvolvimento do produto desses agentes que são mais específicos. Legal. E ele já conseguiu eliminar 25% da demanda dele, que ia para o humano. Tá? Então, você vê, 25% está dentro ali, muito próximo dos 30%, né? Como Realmente, não. E aí a pergunta que eu vou deixar para vocês todos, imaginem a interação de vocês com 30% a menos de carga de trabalho todo santo dia. O que isso daí ia gerar? Acho que é isso. Exatamente. Vocês sabem que eles falam, né, que no futuro todo mundo vai ter os seus filhos de AI, né, dentro da empresa. Então, se você vai ter os seus assistentes, que você vai ter os seus assistentes, seus agentes que você vai treinar, você vai ter que tomar conta. Então, turma, estudem, pesquisem, se preparem, que é uma oportunidade única. Né? Boa. Bom, vou mostrar agora para vocês como que a gente conseguiu tangibilizar tudo isso dentro da Octa. Queria, antes de tudo, agradecer a sua presença. Obrigado. Sim. E a sua presença também, né? Porque sempre Você tá muito profissa, meu. Muito, né? É que eu tô fingindo ser tua amiga, né? Gente, é porque a gente tá em casa. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui com vocês como tá, então muito obrigada pelo painel. Eles vão continuar aqui com a gente no evento, tem bastante coisa ainda pra gente assistir junto. Vou mostrar o que a gente já tem e responder a pergunta do Leonardo e o spoiler que o JP deu pra todo mundo. O polvinho vai ter o sorteio ou não? Fica a curiosidade pra quem comprou no evento, sabe? Não, eu vou fazer o seguinte, a gente tá na iniciativa de ajudar as empresas lá, já mais receita, eu e o Edu. Cara, lá no meu Insta eu vou colocar uma automação lá para quem digita polvinho no próximo post que eu fizer e a gente leva alguns para o pessoal. Tá bom. A gente joga o teu post na comunidade para o pessoal saber qual que é o post que ganha o vinho. Boa! Gostei disso. Então tá. O pessoal acho que gostou, então... Ó, na comunidade a gente vai falar qual que é o post que vale o polvinho, que vocês estão todos cobiçando, que eu vi ali desde o início do evento. Eles são muito bonitinhos. Boa, vamos lá então. Na verdade, eu voltei aqui. Evelyn, você pode fazer um grande favor? Coloca novamente o link da comunidade, porque a gente tem várias pessoas que entraram há pouco. E para manter o pessoal ciente aí do que é a nossa comunidade, nós divulgamos lá uma série de coisas e eventos e conteúdos super pertinentes aí à operação. A gente vai voltar aqui para o próximo bate-papo, que vai ser com o Arthur, né? O Arthur tem um convidado super especial hoje lá também, que vai comentar um pouco mais. E tudo isso que vocês viram, a gente vai transcrever e colocar lá na comunidade. Então, vira um baita de um material super bacana. Boa. Logo mais a gente já passa aqui para o Arthur. Fala galera, tudo bem? Preciso de uma confirmação só para ver se vocês estão ouvindo a gente. Por favor, comentem aí no chat. Show, obrigado. Galera, boa tarde para todo mundo. É um prazer falar com vocês. Sou o Arthur Mendes, gerente de produto aqui na Octadesk. Estou muito contente de falar em mais um webinar da Octadesk, ainda mais quando o assunto é como criar estratégias para implementar a inteligência artificial na minha empresa. Eu não estou sozinho aqui, então antes de apresentar o nosso amigo, vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de como vai funcionar essa parte do webinar.
Ele é mega prático, então a gente vai falar sobre um caso real de implementação da inteligência artificial numa operação de atendimento. A ideia é compartilhar com vocês dicas, experiências, como é que se faz isso no dia a dia. E sem mais delongas, queria dar as boas-vindas para o Guilherme, CEO da Bossa Nossa Casa. É quase aí o nome, Guilherme. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder dividir aí um pouquinho do que a gente vem aprendendo aí nessa jornada de atendimento e serviço. Show, show. Antes da gente começar, eu vou falar que eu também vou participar aí do sorteio desse polvinho, porque nem eu tenho. É um negócio concorrido, né, Guilherme? Muito concorrido, né? Esse polvinho é um sucesso. Boa. Gente, antes da gente começar, queria que o Guilherme falasse um pouquinho para nós sobre o que a Bossa Nossa Casa faz. Conta um pouquinho para a gente, Guilherme, por favor. Legal. Bossa Nossa Casa é um marketplace, na verdade, onde as pessoas podem comprar e vender móveis e objetos de decoração de luxo usados. Então, é um serviço que a gente inventou em 2018, na verdade, a gente lançou essa categoria aqui no Brasil. Então, tem toda uma pegada de economia circular, que está bastante ligado aí a questões de sustentabilidade também. A gente tem como missão trazer sustentabilidade para o comércio, de uma certa forma, não é? E hoje, 100% do nosso atendimento é via redes sociais, via WhatsApp, então acho que o Octa vem me ajudando bastante aí nessa jornada aí. Que legal, que legal. Bom, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que o Rico, o JP e a Mahara acabaram de trazer, que o nosso objetivo aqui é muito focar em qual problema nós queremos resolver. Então vai ser mega prático justamente para a gente falar como a Bossa Nossa Casa começou a endereçar cada uma das suas necessidades usando o Octadesk e como foi feita a implementação da inteligência artificial na operação. Então, eles são clientes da Octadesk, participaram de vários dos webinars que nós fizemos aí nos últimos meses. E para a gente começar falando um pouquinho sobre problemas reais de negócio, Guilherme, quais foram os problemas que você olhou na tua operação e falou, cara, eu preciso resolver isso e vou buscar uma plataforma, vou buscar o Octadesk? No que você estava pensando? Legal. Acho que tudo começou quando a gente começou a ter uma escala, né, relativamente grande, né? No final do dia, a gente trouxe um serviço pioneiro, um serviço que não existia. As pessoas, tanto os compradores do nosso marketplace quanto os vendedores, não estavam habituados. Então, a gente inventou esse serviço e à medida que a gente começou a ter uma escala, a gente precisava de alguma ferramenta que nos ajudasse a dar a informação e o atendimento de uma maneira rápida, de uma maneira precisa, né? E que não precisasse de ter um atendimento de 200 postos de atendimento para poder servir essas pessoas, né? Então, a partir desse momento que a gente começou, o nosso atendimento sempre foi via WhatsApp, sempre foi via chat de uma maneira geral, só que aquela coisa, a gente vinha trabalhando com WhatsApp de telefone, né? Uma solução menos profissional, isso nos impunha muita limitação para o nosso crescimento, né? Então esse foi o primeiro momento em que a gente falou, cara, eu preciso de uma plataforma que me ajude a falar com mais pessoas de uma maneira mais rápida e que principalmente eu consiga depois extrair aprendizados de como melhorar esse atendimento. Acho que esse foi o primeiro grande estalo aí para a gente entrar nesse mundo dessas plataformas. Show, show de bola. E quando você começou a navegar pelo Octadesk, como é que foi a experiência de implementação? Por onde você começou? Quais foram as primeiras impressões de uso? Olha, primeiro foi bem interessante, né? Eu brinco que o Bossa é uma empresa que nasceu, como eu comentei, em 2018, então a gente é relativamente novo e a gente já nasceu num mundo onde as plataformas estavam aí para nos ajudar. Então, uma vez que você já fazia o uso, que a gente já fazia o uso de WhatsApp e até de mecanismos de chat no nosso próprio site, quando a gente migrou para o Octa foi uma coisa muito simples, na verdade, foi uma coisa muito intuitiva, porque a gente já vinha desse aprendizado pré-plataformas, vamos dizer assim, onde a gente já tinha as dores de crescimento, e aí quando a gente entrou e conhecemos o Octa, começamos a estudar e vi que tinha principalmente também uma biblioteca muito grande de recursos para nos auxiliar nesse primeiro momento, para a gente foi uma coisa super intuitiva e foi assim algo até que hoje em dia a gente olha e fala, nossa, como é que eu conseguia trabalhar antes, né, sem ter uma plataforma como o Octadesk para nos auxiliar. Então, para a gente, de verdade, foi um processo muito natural, uma coisa muito simples. A gente tem hoje na empresa, acho que como cultura, eu sempre costumo dizer, né, que tecnologia ela não é só ferramenta, tecnologia é cultura, no sentido de que a gente tem que sempre buscar aprimorar e buscar implementar, né, e ter a curiosidade, não ter o medo de errar. Então, a gente sempre teve essa cultura na empresa, então esse processo de adoção para a gente foi bastante natural. Que legal, que legal. Gente, vamos imaginar um cenário em que o Guilherme tinha um problema na mesa que era:
eu preciso atender pessoas que querem vender seus móveis e, ao mesmo tempo, eu preciso atender pessoas que querem comprar esses móveis. O meio de campo não parece ser uma tarefa fácil. E daí, Guilherme, apontando aqui para o próximo ponto que eu ia trazer, quando foi que você olhou para essa problemática e falou, eu acho que se eu usar a inteligência artificial, eu vou conseguir alavancar os meus resultados? Quais foram aí as principais oportunidades que você viu? Legal. A gente vende móvel usado, né? Móvel já é um objeto, vamos dizer, relativamente difícil de ser vendido online usado, porque a pessoa normalmente gosta de testar, ela quer saber se é fofinho, se não é fofinho, qual é o tipo de tecido, qual é o tipo de madeira. Então existe uma série de perguntas que se faz, né, que os compradores fazem para poder concluir uma compra online, né? A gente não é uma loja onde a pessoa pode ir lá testar e depois fazer a compra, a gente não oferece isso. Então a gente já vinha, na verdade, utilizando a inteligência artificial para responder esse tipo de pergunta, só que de uma maneira, vamos dizer, desintegrada do Octadesk, né? A gente já vinha utilizando o que tinha hoje disponível no mercado, como o próprio ChatGPT, ou o Bard, ou outras tecnologias, mas a gente ia lá, corria, digitava lá na ferramenta de inteligência artificial e depois voltava aqui para o Octadesk, né? Ctrl+C, Ctrl+V, fazia uma edição e etc. A gente pode até pensar que isso ajudou bastante, foi uma coisa interessante, até para a gente já começar a criar essa cultura de uso de inteligência artificial, mas era um processo muito moroso e um processo muito trabalhoso, realmente, se a gente pensar isso em escala, né? Imagina que para cada atendimento as perguntas técnicas vinham, desde qual é o tipo de cor daquele sofá, ou quantos watts aquela luminária consome por hora, né? Então, pô, corre lá, volta para cá. Então, já vinha acontecendo isso, e aí, quando vocês lançaram Voz para a gente, foi assim, nossa, agora tudo num lugar só. Realmente a gente teve aí um ganho de agilidade e de precisão nas informações que a gente passa para a nossa comunidade, tanto de vendedores como de compradores, que foi muito grande, realmente. Muito bom, muito bom. Quantos watts uma luminária precisa para funcionar? Eu imagino que deve ser complicado de responder. Acho que nem a pessoa que perguntou acreditou que a gente poderia dar a resposta, né? E a resposta veio, e a resposta foi super precisa, acabou convertendo na venda. Acho que era um teste que a pessoa estava fazendo aí com a gente, né? Maravilha, maravilha. Poxa, isso é muito legal, porque são coisas que acontecem em todos os negócios. Hora ou outra vem alguém para falar com o nosso time de suporte, fazer perguntas extremamente técnicas ou perguntas super segmentadas de um contexto em específico, e a gente acaba se deparando ali com barreiras para conseguir responder, né? E aí, pegando esse gancho, queria até entender contigo. Beleza, a Octadesk lançou o WOS, a inteligência artificial. Quais foram as barreiras que você imaginava que iriam existir para implementar, ou quais dificuldades você tinha na sua cabeça de, vai dar um baita trabalho colocar esse negócio para funcionar? Como é que foi essa experiência para você? Olha, foi até bem surpreendente, né? Como eu comentei, para a gente tem muito essa questão da tecnologia como uma cultura. A gente procura criar um ambiente para o nosso time que incentive o uso de qualquer tecnologia, seja uma inteligência artificial, qualquer outra tecnologia que a gente plugue, para a gente estar preparado quando as coisas acontecerem e isso ser absorvido pelo time. Então, a primeira questão é, será que o time vai usar? Né? Será que as pessoas que estão ali atendendo, etc. e tal, elas de fato vão fazer uso dessa ferramenta? E aí acho que a maneira como isso está integrado e a maneira como isso ajuda, desde o copiloto até a transcrição de áudio também, que é algo que para a gente usa-se muito e é muito interessante também, agiliza muito a parte de atendimento. Então acho que a primeira grande dúvida era se ia ter uma adesão do time. Isso aconteceu de uma maneira natural, acho que a ferramenta está lá, está integrada de maneira nativa na plataforma, né? E a primeira coisa que eu também tinha uma dúvida, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Voz, tinha um receio, né? Confesso que eu tinha um receio em relação, caramba, eu vou tirar o fator humano e vou colocar o fator inteligência artificial para atender os meus clientes. A gente tem um cuidado muito grande, um carinho, uma relação de carinho realmente muito próxima com a nossa comunidade, né? Então eu tinha um receio de
deixar a inteligência artificial tomar conta. E a gente viu que não, né? Que na verdade a maneira como o produto foi lançado, ela não tira o ser humano da jogada, né? Então ele simplesmente serve como um assistente, vamos dizer assim, ajuda o nosso time a dar as melhores respostas. As pessoas podem depois fazer edições antes de colocar, etc. Então acho que passa por isso de primeiro ter o time já preparado do ponto de vista de cultura, de fazer uso daquilo. A maneira como está integrado foi super natural também, no sentido das pessoas poderem utilizar isso. E acho que esse primeiro momento, onde a gente vai realmente não tira a figura do humano para fazer essa edição, vamos chamar assim, acho que foi super interessante também. E eram os primeiros receios que eu tinha no início e que se mostraram somente receios. Na verdade, a coisa foi e tem sido super fluida aí. Que legal, que legal. Aproveitando esse gancho, Guilherme, o OS ele foi implementado. Então, a gente citou aqui o OS Transcrição, então eu não preciso mais ouvir o áudio, eu vejo um resumo em escrito que acelera ali o meu entendimento do que o cliente falou. Também falei do copiloto, que ele vai trabalhar em conjunto com o ser humano, um atendimento meio híbrido. Só que para que o copiloto ele consiga dar boas respostas, você teve que ir criando uma curadoria de conhecimento, como o Rico, o JP e a Mahara trouxeram, né? Depois que você implementou o OS no primeiro dia, como é que foi que você viu a necessidade de fazer manutenção disso? Como é que você colocava novas informações? Como que você usava o OS no dia a dia para fazer com que ele atendesse cada vez melhor? Perfeito, acho que esse é um bom ponto. Na verdade, o Voz ele é um mecanismo vivo, né? Ele nunca está pronto, vamos dizer assim, né? Essa biblioteca de conteúdos ela é alimentada frequentemente, né? No sentido que é onde ele vai treinando aquele algoritmo para ter as melhores respostas, as respostas mais precisas, né? Então, no primeiro momento, a gente carregou ali com uma série de informações do nosso universo, né? De como a gente trabalha, de como é que a gente funciona, como faz para você vender o seu móvel, como faz você para você comprar o seu móvel. Então, as primeiras informações eram relacionadas ao nosso serviço. A gente fez o upload disso na plataforma. Não é tão simples, é tão simples quanto você anexar um arquivo no e-mail. Essa aqui é a grande verdade. Para quem ainda não fez, é tão simples quanto isso, realmente, né? É quase tão simples quanto andar para frente, mas enfim. E depois a gente foi alimentando também com produtos. A gente vende produtos usados, né? Então, são produtos que já existe conhecimento, uma base de técnica de informações sobre esses produtos espalhado na internet. Então a gente foi também buscando referência nos fabricantes desses produtos, né, nos sites dos fabricantes desses produtos e alimentando a nossa biblioteca para dizer lá qual é o peso daquele produto, qual é o tecido daquele produto, qual é o material utilizado naquele produto ou qualquer outro benefício que aquele produto eventualmente tenha e que as pessoas também vêm conversar com a gente para entender e tirar esse tipo de dúvida. Então, é um processo muito simples, de novo, tão simples quanto anexar um arquivo no e-mail, né? Não precisa de nenhum desenvolvedor, não precisa escrever nenhuma linha de código e não precisa entender nada de inteligência artificial também, né? É realmente uma coisa muito simples. A gente hoje, basicamente, sobe informações do tipo a URL, né? do link para onde a gente quer que o Voz olhe aquele conteúdo, ou um arquivo em PDF ou um arquivo em TXT, e a coisa realmente funciona. E acho que é importante manter isso sempre atualizado, né? As dúvidas dos clientes, acho que isso vale muito para o nosso negócio, mas vale para qualquer negócio, não necessariamente são sempre as mesmas, né? Não necessariamente são sempre as mesmas perguntas, as mesmas questionamentos, até porque você pode variar o teu portfólio de produto oferecido. Então, isso é um trabalho recorrente que a gente faz e que não precisa de nenhum engenheiro para fazer realmente, é algo bastante simples. Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar aqui a fala do Guilherme para trazer um ponto muito importante que, se você também está preocupado de, como que eu coloco uma inteligência artificial na minha operação, o Guilherme acabou de te falar, é tão simples quanto anexar algo no e-mail. Só que tem um ponto muito importante aqui, tá? Quando a gente sabe qual problema precisa ser resolvido, e para o Guilherme estava muito claro, ele tem produtos que têm uma ficha técnica enorme, e o time dele precisava ir atrás desse conhecimento para conseguir dar uma resposta coesa para uma pessoa que está interessada em comprar. E nós não estamos falando num produto de R$100, né, Guilherme? Exato. Sabendo disso, que é um ticket médio elevado, quando a gente encurta a jornada de compra dessa pessoa respondendo ela da maneira correta, ou seja, eu não demoro para dar para o cliente a informação que ele precisava para tomar a decisão de compra, eu estou fazendo com que a minha empresa venda mais. Só que vamos pensar no seguinte cenário. Você está aí usando o Octadesk hoje, ou você ainda não usa o Octadesk.
Como que eu vou saber quais materiais eu devo ir lá e anexar ao WOS? O Octadesk vai te permitir analisar quais são os principais motivos de contato que os seus clientes chegam até a tua empresa. Se eles vão falar sobre assuntos financeiros, suporte técnico, se eles têm dúvidas, se 99% dos assuntos são comerciais e as pessoas querem tirar dúvidas até chegar na etapa de compra ou de contratação, você precisa primeiro saber qual que é o problema que eu quero resolver. O JP trouxe isso com maestria. Pega uma etapa do processo, faz com que ela funcione e a partir daí você vai para outra. Então, no meio do caminho, você vai construindo uma base de, primeiro, experiência de como resolver esses problemas. Segundo, o seu cliente vai ser impactado positivamente, porque o que você acha que são os problemas reais que o seu cliente passa, nem sempre é a grande verdade. Se você parar para ler 10, 20 atendimentos ou pegar um relatório de um dia de atendimento, você pode ter uma surpresa. Então é sempre importante a gente estar alinhado sobre qual é a necessidade real dos clientes que entram em contato com a minha empresa, né? E pegando esse gancho do que eu acabei de trazer, acho, Guilherme, que a gente vai entrar na principal parte aqui do nosso bate-papo, que é, depois que você começou a utilizar o WOS e você entendeu o quão benéfico ele foi para a sua operação, quais foram os resultados reais que o WOS trouxe para o teu negócio? Primeiro teve impacto em venda diretamente, né? Acho que teve um aumento em venda no que você falou, né? O meu cliente, no final do dia, ele precisa de informação para tomar a decisão dele de compra, né? No final do dia, ele está lá cheio de dúvidas, cheio de questões para ele se decidir. Às vezes ele já vem até um pouco de psicologia, ele já vem até decidido, mas ele precisa responder algumas perguntas internas para ele realmente ir lá e tomar a decisão de fazer a compra. Como você comentou, a gente vende itens de luxo, então não é um item que é uma compra, tudo bem, depois se eu me arrependi, acabou. Então essa parte de trazer essa informação teve um impacto diretamente em vendas. Quando a gente resolveu adotar o WOS de uma forma, vamos dizer, imediata, foi para mudar as vendas, aumentar realmente o impacto em vendas. A gente pode observar isso, né? É óbvio que é sempre muito complexo a gente atribuir a uma só ação, é sempre um conjunto de coisas, mas o WOS hoje permite que eu consiga atender mais gente de uma maneira mais eficiente e principalmente de uma maneira mais rápida, né? Hoje a gente, o déficit da nossa sociedade é justamente o tempo, né? Então hoje a gente tem uma escassez de tempo e uma enxurrada de informações. Então eu brinco que aquela janela onde a pessoa parou para conversar com você, que ela mostrou interesse no teu produto ou no teu serviço, ela é um momento muito precioso, que provavelmente se você perder aquele momento, dificilmente você volta a ter aquela oportunidade, né? Então, quando a pessoa vem com questionamentos para tentar suprir a sua necessidade de comprar alguma coisa, é muito importante que você consiga dar a informação certa, precisa e naquele momento, para você não perder aquela janela. Então, hoje a gente usa o WOS como uma ferramenta de vendas, a gente já consegue enxergar os resultados disso no aumento realmente de vendas, e a gente já está criando também outras necessidades que a gente já vê como é que o WOS vai poder ajudar aí a gente nessa jornada aí. Maravilha, maravilha. Bom, estou indo para a parte final aqui, então sei que foi mega prático esse bate-papo, mas, Guilherme, se você tivesse que dar dicas para as pessoas que estão assistindo sobre como implementar a inteligência artificial nas operações dela, que dica que você daria? Bom, primeiro, não tenha medo, né? Eu acho que o medo a gente tem que ter de não fazer as coisas, né? Na palestra anterior a gente ouviu bastante sobre isso e acho que é fundamental. A gente vive hoje num mundo em que tem essa terceira onda, né? Que é a onda da inteligência artificial, que isso não impacta só as empresas realmente, isso impacta as pessoas, né? Então foi parte do meu discurso para o time, né? Gente, a gente não vai usar isso daqui somente para ter os benefícios da empresa, isso daqui é um benefício para nós enquanto indivíduos, enquanto os profissionais, né? Muito se fala, né, de que a inteligência artificial vai roubar o emprego das pessoas. As pessoas vão perder os empregos as pessoas vão perder o emprego na medida que elas não façam uso da inteligência artificial, porque isso é uma ferramenta que veio para ficar, né? E se a gente, não, eu vou fazer as coisas na mão, é mais ou menos a gente querer continuar usando a máquina de datilografia quando as pessoas estão usando aí supercomputadores. Então, acho que a primeira coisa é não tenha medo, né? Não tenha medo de errar, porque, na verdade, é importante você já começar a fazer o uso disso da maneira mais rápida possível para você já ir errando e já ir tirando os aprendizados.
E de verdade também, falando para quem é cliente Octadesk e já usa, é muito simples realmente, é uma coisa que é muito intuitiva, é de verdade tão fácil quanto anexar um e-mail, então não tem muito segredo, não precisa de um time de engenharia para fazer a implementação, etc. e tal. Acho que a única condição que a pessoa precisa ter é entender sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Uma vez que você entende sobre a tua proposta de valor, seja ela qual for, se estou vendendo um produto, estou vendendo um serviço, qual for, essa é a parte difícil da história, né? Você realmente fazer a adoção do Voz é algo muito natural, muito intuitivo e, de verdade, não precisa ter receio nenhum. É colocar para rodar em algumas horas, ou talvez menos até, em 1 hora o negócio já está funcionando. Maravilha, maravilha. Bom, se eu puder acrescentar com meus 20 centavos aqui, eu diria que mais vale um projeto entregue do que metade de 30 projetos entregues. Né? Então, se a gente vai começar a fazer uma coisa, faz uma coisa. Aprendeu sobre aquilo, faz a segunda. Quando isso começar a se tornar natural, vai ficar muito fácil de entender o quanto você aprendeu nesse caminho. Porque os concorrentes, os seus competidores, quando eles veem o quanto você evoluiu, eles vão tentar copiar. Só que eles não vão conseguir copiar o aprendizado que você teve, colocando essas coisas na mão dos seus clientes, testando, validando, construindo novas coisas. Então comecem a fazer pequenininho, depois vocês vão incrementando até que se torne aí um negócio que está na operação completa de vocês. Gente, estou fechando aqui, eu tenho um baita recado para vocês, tá? Nós estamos desenvolvendo um material que é uma calculadora de retorno sobre o investimento de uso das inteligências artificiais das empresas. Por quê? Como o Rico disse há alguns minutos aí, existem 2 cenários que a gente tem que olhar. Quando uma empresa olha para um cenário de crescimento, a gente precisa entender como manter os custos sem crescer a ponto em que a empresa vai crescendo. Por quê? Quanto mais a gente vai crescendo os times de forma horizontal, contratando mais pessoas, a gente vai gerando mais complexidade para o negócio. Coloca novas gestões, novas coordenações, tudo isso acaba onerando o tempo de todo mundo para ter certeza que as coisas estão funcionando. Então, quais são ali os retornos que o investimento em usar a inteligência artificial pode trazer para você manter uma equipe enxuta que entrega resultados cada vez maiores? Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que existem cenários em que a gente tem que começar a olhar para a redução de custo. Então, como a gente faz para a inteligência artificial ser aplicada no nosso negócio e garantir que a gente consegue trabalhar cada vez com times menores, mais especialistas e consiga entregar o que o nosso cliente espera, que no fim das contas é uma resposta rápida e assertiva. É isso que ele quer. Então, galera, esse foi o bate-papo. Guilherme, super obrigado. Obrigado. Vou devolver agora o bate-papo para a Mahara. Tem algumas coisas muito legais que ela vai trazer. Mahara, é com você. Boa, obrigada, Arthur. Só deixa eu focar um pouquinho mais aqui a minha câmera. Opa! Estamos eu e o Polvinho aqui de volta. Muito obrigada. Obrigada pela presença também do Guilherme. Obrigada pela presença de todos vocês. E tem um último ponto final. Tem algumas dúvidas que surgiram aqui no bate-papo, que inclusive é em relação a como eu coloco tudo isso dentro do ar, né? Então, como que eu consigo acessar tanto o OS, seja a gente, seja o OS copiloto, porque aqui a gente viu o resultado, né, na empresa Vossa Casa, Vossa Casa, meu Deus do céu, eu juro que Nossa Casa, eu sempre lembro de Bossa Nova, tem tudo a ver com o estilo, me perdoem. Exatamente, às vezes parece um trava-língua aqui pra mim, que é sensacional o resultado que eles tiveram dentro da empresa, assim como a gente viu no início do nosso bate-papo, não é apenas o uso de uma parte, mas sim de tudo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente teve algumas perguntas, como por exemplo, a pergunta do Leonardo, de quando o voz a gente vai ser liberado. A gente teve uma pergunta do Gustavo, de a gente consegue colocar tag automaticamente dentro dessas conversas. E a minha pergunta, eu estava aguardando uma resposta, eu estou com ela aqui, a gente vai responder exatamente agora, Leonardo. Então, é justamente isso, como que a gente coloca na prática? Tudo isso a gente começou a fazer pensando muito em como que a gente consegue fazer com que as empresas atendam como as pessoas querem ser atendidas. Quem é nosso cliente, quem participa dos nossos eventos sabe, a gente sempre fala sobre isso internamente e externamente também para reforçar o nosso compromisso.
É por isso que a gente estuda o consumidor, é por isso que a gente estuda todas as tecnologias que vão entregar mais rápido a experiência que os nossos clientes querem ter lá no final. Então, para isso, a gente tem uma plataforma que vai conseguir gerenciar a jornada toda do cliente. Vocês sabem, o Okta Conversas, o Okta Desk e o Okta Switch. E o nosso desafio é sempre fazer algo simples e acessível, para que você consiga colocar muito rapidamente na sua operação, como a gente acabou de ver um exemplo prático agora. Então, tudo isso que a gente falou tangibiliza, principalmente nesses lançamentos aqui, que é o estúdio de automações. Então, aqui a gente está falando de campanhas dos bots e do Octaflow, que em breve vocês já vão saber mais novidades, mas que já está disponível dentro do seu Octadesk, que é possível fazer tudo isso que a gente está falando, é uma junção do novo estúdio de automações, onde eu tenho bots que conseguem acionar a inteligência artificial, que conseguem automaticamente colocar as tags, as etiquetas dentro das conversas, e, claro, a nossa inteligência artificial, que é o Woz, provida pelo ChatGPT, que a gente trouxe aqui todos os pontos, onde a gente tem o Woz Copiloto, a gente tem o Woz Agente e o Woz Transcrição, que trabalha em conjunto com todos esses pontos. Então, o Woz Agente estamos em lançamento. Quem está na comunidade já tem o link para se inscrever para receber o quanto antes essas informações. Vocês viram o vídeo ali da abertura do início, já tem clientes testando em primeira mão essa solução para a gente conseguir resolver problemas e, no final das contas, ter 25% da demanda gerenciada e auto-atendida por uma inteligência artificial. É justamente isso que a gente quer construir com vocês, todos os nossos clientes. Então, na comunidade, vocês têm acesso ao link para ter em primeira mão ali o Woz Agente. Mahara, me inscrevi entrei na comunidade, me inscrevi, já vou ter acesso? Calma, ainda não. A gente precisa entender o cenário da sua empresa primeiro. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, entrar na comunidade para garantir todos esses conteúdos. Segunda coisa, a inteligência artificial é para mim? Se você responder sim para você tem problema na velocidade do seu atendimento e você está perdendo oportunidades para não atender rápido os seus clientes, se você tem pontos de melhorar na qualidade do seu atendimento, você tem um alto volume de chamados, turnover ou novas pessoas sempre que você precisa contratar, a gente acabou vendo muito de gestão de conhecimento ali no início, e um alto custo de folha de pagamento e perdendo competitividade para o seu concorrente que já está utilizando a inteligência artificial, você precisa conversar com o nosso time. Então, nesse QR Code que está aqui dentro da tela, você vai conversar com o especialista, agendar um bate-papo para a gente entender justamente quais são os gargalos da sua operação, qual que seria o primeiro processo para a gente começar a utilizar tanto a automação como a inteligência artificial. E aqui a gente vai trabalhar juntos para conseguir ter resultados exatamente como esses na sua empresa também. Eu vou deixar aqui essa tela compartilhada até o final para dar tempo de todo mundo escanear o QR Code. Enquanto eu me despeço de vocês, agradeço muito a presença de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente de novo. É muito legal ver o quanto a gente está conseguindo trazer conteúdo para essa comunidade. Tem várias outras perguntas aqui que são bem específicas e vocês vão ter a resposta nesse bate-papo com o especialista. E se você estiver na comunidade, também você vai ter a resposta de outras perguntas e acesso a conteúdos exclusivos também. Então, vou deixar aqui o QR Code, me despeço de vocês aqui e eu e o Polvinho damos tchau por agora. Boa tarde para todo mundo.